Meus amados, nós hoje retomamos a nossa série de pregações no livro de Esther, cuja temática você já deve ter agora decorado, o Deus oculto que trabalha no meio da confusão. E eu quero de imediato que você já abra a Escritura Sagrada em Esther. A gente vai adentrar o capítulo 3, portanto abra lá para nós, na sequência, também fazermos a leitura do nosso capítulo. Esther, capítulo 3, e antes de eu fazer então a leitura do texto propriamente dito, deixa eu lembrar aqui algumas recomendações que eu já tenho feito aos irmãos, e vou repetir essa manhã. A primeira delas é que você deve ler o livro de Esther, se você ainda não fez. Leia todo o livro de Esther, isso ajuda você a contextualizar a história desse livro, o que ele tem para nos ensinar. A segunda coisa importante que eu quero lembrar aos irmãos é que você tendo perguntas sobre essa série de pregações, elas devem ser anotadas. Você pode procurar os pregadores ao longo aí da série, mas é importante que você também use essas perguntas para o nosso painel teológico, que está programado aí para o dia 22 de outubro. Então, lembra também que você pode guardar essas perguntas para serem usadas naquela ocasião. Além disso, irmãos, eu queria fazer uma última recomendação. Nós temos agora também um material que é usado pelos pequeninos, pelas crianças. Então, essas cadeiras azuis que estão aí disponibilizadas são para serem usadas por elas, para fazerem a anotação da pregação, e elas então acompanham também com um roteirinho que elas usam para esse fim. Mas eu queria só lembrar que quando eu faço aqui os slides da pregação, eu uso muitas imagens que são para trazê-las para dentro do contexto da pregação também. É verdade que muitos adultos acabam também gostando e percebem que isso também fala a eles, mas a ideia aqui, prioritariamente, é trazer as crianças também para dentro da pregação e elas terem imagens que ajudem elas a acompanhar a exposição bíblica. Então hoje a gente vai entrar no capítulo 3 de Esther, e a temática que eu quero dar para você é essa daí: basta, não mais. Por que eu estou chamando a atenção para essa expressão? Porque para muita gente, o capítulo 3 de Esther, para muita gente mesmo, o capítulo 3 de Esther, ele pode ser entendido, e eu vou tentar mostrar que talvez não seja a melhor maneira de entender esse capítulo, embora nesse capítulo de verdade a confusão aumenta bastante. Veremos que a confusão em Esther 3 aumenta bastante, e é decretado um genocídio contra o povo de Deus nessa ocasião. Para muita gente, nesse capítulo, Mordecai, que é o personagem que vai aparecer em ação, pode ser considerado uma espécie de herói que enfrenta o homem mau chamado Amã. Então, para muita gente... desculpa, voltou. Então, peraí, gente. Agora sim. Então, o Mordecai é o cara bom que enfrenta o Amã, que é o homem mau. E para muita gente nessa história, o objetivo então é que nessa luta e nesse enfrentamento, Mordecai se posiciona e defende os indefesos, tornando o mundo um lugar mais seguro. Você já deve ter visto filmes e séries que falam disso. Aquele ponto de inflexão no filme e na série, quando o herói precisa se levantar, precisa reivindicar a sua honra e defender os interesses da cidade que tinham sido ameaçados pelo vilão, ou então reivindicar a honra da dama indefesa. Nessa hora ele bota o chapéu, põe o copo na mesa, se levanta e vai enfrentar o seu inimigo. Você sabe dessa história, conhece bem isso, já deve ter visto isso em muitos filmes. Afinal, basta, não mais. Um homem precisa fazer o que tem que ser feito. Que coisa bonita, né, irmãos? Mas será que é isso mesmo? Será que é isso mesmo que acontece nesse capítulo? Eu vou tentar mostrar para você que não é bem assim. A gente vai olhar esse capítulo na perspectiva que a gente já tem feito para essa série de pregações. Eu quero mostrar para você que, mais uma vez, esse capítulo nos ensina como é que nós devemos, sendo gente que está no mundo sem pertencer ao mundo, se relacionar com as pressões e as tensões que o mundo presente impõe para a nossa vida como cristão. A gente está, nesse ponto todo, sendo lembrado que temos 3 grandes inimigos: o mundo, a carne e o diabo. E veja, isso vai gerar para a gente uma série de tensões na vida cristã. Esse capítulo ensina para nós como é que a gente pode, a partir do episódio envolvendo Mordecai, envolvendo Amã, aprender a viver essa tensão de maneira sábia, bíblica, adequada. Então, minha intenção
é mostrar como é que esse capítulo nos ensina, mais uma vez, a lembrar que somos cidadãos do mundo, mas não pertencemos ao mundo. E vamos ver muitas vezes a tensão que Mordecai enfrenta aqui na nossa própria vida. Então vamos ler o capítulo 1. Abra lá, Esther capítulo 3, vou ler para você e você me acompanha de acordo com a versão que você tem em mãos. Diz assim: depois dessas coisas, o rei Assuero o engrandeceu a Amã, filho de Amedata, Agagita, e o exaltou, e lhe pôs o trono acima de todos os príncipes que estavam com ele. Todos os servos do rei, que estavam na porta do rei, se inclinavam e se prostravam perante Amã, porque assim tinha ordenado o rei a respeito dele. Mordecai, porém, não se inclinava, nem se prostrava. Então os servos do rei, que estavam à porta do rei, disseram a Mordecai: por que transgredis as ordens do rei? Sucedeu, pois, que, dizendo-lhe eles isto, dia após dia, e não lhes dando ele ouvido, o fizeram saber a Amã, para ver se as palavras de Mordecai se manteriam de pé, porque ele tinha declarado que era judeu. Vendo, pois, Amã que Mordecai não se inclinava, nem se prostrava diante dele, encheu-se de furor. Porém, teve como pouco nos seus propósitos o atentar apenas contra Mordecai, porque lhe haviam declarado de que povo era Mordecai. Por isso, procurou Amã destruir todos os judeus, povo de Mordecai, que havia em todo o reino de Assuero. No primeiro mês, que é o mês de Nissan, no ano 10º do rei Assuero, se lançou o puro, isto é, sortes, perante Amã, dia a dia, mês a mês, até o 10º, que é o mês de Adar. Então disse Amã ao rei Assuero: existe espalhado disperso entre todos os povos e todas as províncias do teu reino um povo cujas leis são diferentes das leis de todos os povos e que não cumpre as do rei, pelo que não convém ao rei tolerá-lo. Se bem parecer ao rei, decrete-se que sejam mortos, e nas próprias mãos dos que executarem a obra, eu pesarei 10.000 talentos de prata para que entrem nos tesouros do rei. Então o rei tirou da mão o seu anel, deu a Amã, filho de Amedata, Agagita, adversário dos judeus, e lhe disse: essa prata seja tua, como também esse povo, para fazeres dele o que melhor for de teu agrado. Chamaram, pois, os secretários do rei, no dia 13 do primeiro mês, e segundo ordenou Amã, tudo se escreveu aos sátrapas do rei, aos governadores de todas as províncias e aos príncipes de cada povo. A cada província no seu próprio modo de escrever e a cada povo na sua própria língua. Em nome do rei Assuero se escreveu, e com o anel do rei se selou. Enviaram-se cartas, por intermédio dos correios, a todas as províncias do rei, para que se destruíssem, matassem e aniquilassem de vez a todos os judeus, moços e velhos, crianças e mulheres, em um só dia, no dia 13 do 10º mês, que é o mês de Adar, e que lhes saqueassem os bens. Das cartas encerravam o translado do decreto para que se proclamasse a lei em cada província. Esse translado foi enviado a todos os povos, para se preparassem para aquele dia. Os correios, pois, impelidos pela ordem do rei, partiram do continente, e ali se proclamou na cidade de Suzã. O rei e Amã se assentaram a beber, mas a cidade de Suzã estava perplexa. Até aqui a leitura do texto que vai nos orientar então na exposição dessa manhã. Eu quero mostrar, esse texto está dividido em 3 partes importantes, e a gente vai olhar cada uma delas separadamente, obviamente conectando tudo entre si. A primeira parte é Mordecai oferecendo resistência. Vamos olhar isso de perto e entender o que está acontecendo aqui. A segunda parte é o plano de Amã. Não faz um plano, estratagema, vou usar essa expressão aqui, diabólico, para conseguir fazer o genocídio acontecer. E a última parte é a relação que Deus tem nesse momento da história do livro de Esther com o império. Vamos começar olhando primeiro o que acontece na resistência oferecida por Mordecai, versos de 1 a 4. Irmãos, a história começa informando para nós, logo no início do capítulo 3, que Amã é engrandecido a ponto de se transformar no homem mais importante do império depois do rei Assuero. Ele é uma espécie de primeiro-ministro agora. A expressão do texto é que ele vira
O trono dele está acima de todos os príncipes, ele está exaltado nessa posição. Pergunta que você poderia fazer é a seguinte: por que isso aconteceu? Por que Amã foi para essa posição? Nós não sabemos. O texto não explica para nós isso. Não diz por que o rei tomou essa decisão. O fato é que Amã virou um homem extremamente poderoso no Império Persa. O que acontece é que uma parte da história é revelada para nós com aquilo que Mordecai faz. Nós não sabemos por que Amã virou um homem importante, mas sabemos por que Mordecai, ou melhor, o que Mordecai faz diante dessa novidade acerca de Amã. O texto é muito claro em dizer que todos se ajoelhavam diante de Amã, todos obedeciam a ordem do rei, todos se comportavam como o rei havia mandado, menos Mordecai. Mordecai não se inclinava, não se prostrava e não obedecia a ordem do rei. Muita gente perguntava para ele: olha, por que você está transgredindo essa ordem? E o fato é que dia após dia ele mantinha o seu posicionamento de não se prostrar diante daquele homem. E aí tem uma pergunta boa a ser feita nessa altura da exposição, que é: por que Mordecai insistiu em se comportar assim diante de Amã? Eu vou dar para você duas explicações que não são as melhores explicações para essa postura dele, e uma que é possivelmente a verdadeira. A primeira explicação, que não está no texto, mas muita gente extrai da passagem, e eu tendo a inclinar que ela não é uma boa explicação do que está acontecendo aqui, é que Mordecai foi motivado por pura arrogância e ciúme. Há um contraste interessante no capítulo 3, quando você vê o final do capítulo 2. O que acontece no final do capítulo 2? Dá uma olhada aí, versículos 21 a 23. Naqueles dias, Mordecai sentando à porta do rei, dos dois eunucos do rei, dos guardas da porta, Bigtã e Teres, sobremodo se indignaram e tramaram atentar contra o rei Assuero. Veio isso a conhecimento de Mordecai, que o revelou a rei Ester. Ester o disse ao rei, em nome de Mordecai, investigou-se o caso e era fato. Ambos foram pendurados numa forca. Isso foi escrito no livro das crônicas perante o rei. Acontece uma coisa interessante, uma conspiração. Mordecai sabe, avisa Ester, Ester avisa ao rei, o rei fica sabendo, o fato é verdadeiro e consumado. O que acontece? Vira só um registro nas crônicas do rei. Mordecai é ignorado, ele não é exaltado pelo que ele fez. Isso é muito incomum no Império Persa, só para lembrar. Em geral, essas pessoas eram muito bem recompensadas pelo que faziam. E aí no capítulo 3 aparece Amã sendo exaltado. Então a gente fala assim: está vendo? Mordecai está sendo motivado por ciúme. Não aconteceu na vida dele o que aconteceu em Amã, e havia razões reais para ele ser exaltado. Então a primeira explicação, que talvez não seja a mais adequada, é que ele está sendo motivado por conta desse ciúme, dessa inveja, de ele não ter sido promovido. Em detrimento disso, Amã estar agora numa posição de destaque. Não há nada no texto que aponte nessa direção, mas tem gente que aponta que essa é uma possibilidade de explicação. A segunda é também uma possibilidade remota, e parte do pressuposto de que Mordecai não quer se curvar diante de Amã, porque como judeu, ele não deveria se curvar diante de homem algum, dando a esse homem o lugar que é somente de Deus na vida de um judeu. Então, a explicação aqui é que Mordecai não se curva porque, ao se curvar diante de Amã, ele estaria dando a um homem o louvor que pertence apenas a Deus. Será que essa explicação também é bastante suficiente? Vou mostrar que não. Embora exista de fato essa conexão no período lá do Império Romano, Império Persa, Império de Nabucodonosor, para lembrar, existe de fato uma conexão entre se curvar diante dos reis e dar a eles alguma espécie de adoração. É verdade. Lembra que Sadraque, Mesaque e Abidnego não se curvaram diante daquela estátua feita pelo rei. Lembra disso? Entretanto, é verdade também que muitas dessas honras eram dadas de uma maneira que não tivesse essa conexão. Então me parece que também não há aqui um elemento que seja contundente para garantir que seja essa a motivação do coração de Mordecai. Até porque, irmãos, o texto descreve Mordecai como um dos servos do rei. Versículo de número 2. Servos do rei significa dizer que ele tinha que se curvar diante de quem? De Assuero.
Você vai ver no capítulo 8 de Esther, que Esther vai se prostrar e suplicar a Assuero que ele poupe o povo judeu. Então me parece que o problema enfrentado por Mordecai não tinha a ver com esse aspecto. O problema dele não era se curvar diante de Assuero, o problema dele era se curvar diante de Amã. Amã era o grande problema para Mordecai, e não havia aqui elementos, pelo que parece, da relação de adorá-lo como Deus. Então qual é a terceira e última explicação que me parece ser a mais importante? A insubordinação de Mordecai a Amã tem relação com um problema muito antigo. Muito antigo. Na verdade, é um problema étnico e histórico, o que está posto aqui. E a gente não pode deixar de perceber isso. Porque senão a gente não entende essa postura dele, e o que é pior, não entende como é que a gente pode extrair lições disso para a nossa vida. Preste atenção numa coisa: quando Amã é descrito no texto bíblico, versículo 1, é dito assim: depois dessas coisas o rei Assuero engrandeceu Amã, filho de Amedata, tem uma palavrinha aí com ela, Agagita. Preste atenção nessa palavrinha, Agagita, porque ela vai revelar para nós uma coisa super importante sobre Amã e a relação desse homem com o povo judeu. E mais do que isso, só para dar já esse spoiler, sabe quem é a Mordecai? Dá uma olhada em Esther capítulo 2, verso 5. Quando ele é apresentado para nós, é dito assim: ora, na cidade de Suzã havia certo homem judeu, benjamita, chamado Mordecai, filho de Jair, filho de Simei, filho de... Vale mal alto? Quis. Sabe quem é Quis? Pai de Saul. Então estou botando para você duas informações importantes. Primeiro, a mãe é Agagita. Segundo, Mordecai é descendente de Saul. Essas informações são importantes porque quem eram os Agagitas? Quem foi esse povo? Só para lembrar você rapidamente. Os Agagitas foram o povo do descendente de Agag, os Amalequitas, um antigo inimigo tribal do povo judeu. Se você depois quiser confirmar, quando os israelitas saem do Egito, os Amalequitas atacam o povo de Deus no deserto, e eles são amaldiçoados por Deus à extinção, em Êxodo 17, de 8 a 16. Esse povo ataca o povo de Deus no deserto, Deus fala assim: vou amaldiçoar esse povo, e eles serão extintos sobre a face da terra. Não haverá mais nenhum amalequita vivo por conta dessa maldição. Nos versos de 14 a 16 de Êxodo 17, Deus se compromete a apagar totalmente da lembrança debaixo do céu os amalequitas. Tempos mais à frente, no império do rei Saul, Deus envia Saul para cumprir essa sentença. 1 Samuel capítulo 15. Mas Saul não faz o que tem que ser feito. Ao contrário disso, ele preserva as ovelhas, os bois, os cordeiros e a própria vida do rei Agag. Deus então faz uma pergunta para ele pela boca do profeta Samuel. E ele usa uma justificativa esfarrapada, diz assim: eu guardei isso tudo para ser oferecido a Deus no holocausto. Coisas muito comuns isso, né? Aí sabe o que o profeta disse para ele? Aquela frase que você usa muitas vezes: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em se obedecer a sua palavra? E ele complementa com a frase: eis que obedecer é melhor do que sacrificar. Deus não quer a nossa criatividade, Ele quer a nossa obediência. E aí, por causa disso, Deus diz pela boca do profeta que Saul será rejeitado, ele perde o seu reino. E é essa a motivação que está no coração de Mordecai. Ele jamais vai se curvar diante de um Agagita. Ele jamais vai se curvar diante de um descendente dos amalequitas. Ele podia engolir tudo, mas se curvar diante de Amã era demais para ele. Basta, não mais. Eu
não vou me curvar diante de um homem que é descendente dos amalequitas, amaldiçoado por Deus, e que foi alguém que perseguiu o meu povo no passado. Ele só está esquecendo da parte de que eles não fizeram o que deveriam ter feito com o povo de Deus. Essa parte ele não está lembrando. O fato é que me parece que esse é o ponto aqui, que faz a Mordecai se comportar dessa maneira e não se curvar diante de Amã. A pergunta que a gente tem que se fazer nessa altura da exposição é: irmãos, o que Mordecai fez aqui é a coisa certa? O que ele fez aqui se justifica? A resistência dele está adequada e cabível? Veja, eu não vou fugir dessa pergunta não, porque ela é muito importante, embora seja uma pergunta bem difícil, tá? Lembra que eu já falei lá no início dessa série de exposições que a gente tem muitas ambiguidades nessas passagens do livro de Esther, muita dificuldade para definir o que é certo e errado a partir do comportamento dos personagens, e o texto bíblico não vem com essa explicação para a gente, ele deixa isso para a gente avaliar à luz dos princípios que norteiam a palavra de Deus. Então eu vou tentar responder essa pergunta dizendo uma coisa. Primeiro, de certa forma sim, ele fez a coisa certa, mas por outro lado não. Olha, o posicionamento de Mordecai até certo ponto é justificável, mas parece estar ligado a uma questão que eu chamaria de uma questão puramente secundária. Entenda bem, Mordecai está sendo alguém que resiste a não se curvar diante de Amã, mas a motivação que ele tem no coração dele não é tão primária, tão importante, tão preponderante quanto poderia. Então tem essa ambiguidade na postura dele. Isso leva a gente a aprender algumas lições sobre a nossa relação com o império. Há algumas coisas que você tem que guardar sobre a sua relação com o império, que estão aqui apontadas nessa postura, nessa resistência oferecida por Mordecai. A primeira delas é essa aí, olha. Irmão, não se engane. Muitas vezes você vai ter que decidir questões que aparecerão para você em tons de cinza. Não são questões preto no branco. Não são fáceis e óbvias. Elas exigirão de você uma postura que não é fácil de ser assumida. Você sabe o que eu estou dizendo? Questões que são complexas, angustiantes. A expressão que a gente usa é: a gente fica pisando em ovos nessas questões. Questões que dois cristãos maduros e fiéis chegam a conclusões completamente diferentes. Resolvem de maneira completamente diferente. Porque são cinzas. Olha, não me entenda mal aqui. Eu sei que tem muita gente na igreja evangélica brasileira que está botando questões cinzentas que não são cinzentas, né? São preto no branco, né? Adultério, pelo amor de Deus, irmão. Não vem com esse papo para cima de mim. Fornicação, fazer sexo com a namorada sem estar casado. Não vem com esse papo para cima de mim. Falta de oração, orgulho. Não vem com esse papo. Isso não é questão cinzenta. Isso é preto no branco. Você como cristão tem que fazer o que tem que ser feito. Ponto. Basta, não mais. Agora, há outras questões mais complexas, que não são dessa categoria preto no branco. Vou dar um exemplo. Festa de família. Festa de família em pé agora. Dá aquela festança. Chama você para ir. Você fica como? Vou ou não vou? Vou ou não vou? Se eu vou, eu tenho que estar lá para ter relação com essa gente. Porque são meus irmãos de sangue e tal. Mas se eu vou, também tenho que lidar com coisas que eu sei, que me angustiam, que me incomodam. Casamento de parte da família numa igreja que não professa a fé cristã. Como é que faz? Como é que a gente resolve essas interações? Mais do que isso, festa na faculdade. Em geral, eu estou dizendo para não ir, não. O ponto é, como é que faz para resolver? Como é que faz para alimentar esse tipo de questão e resolvê-la de maneira bíblica? Bota isso na sua cabeça. Esse tipo de tensão, irmãos, vai aparecer muitas vezes na nossa vida. Mordecai estava diante de uma tensão, ele agiu. É bom que você aprenda a agir também, antes tarde do que nunca. Mas essas questões são difíceis de serem administradas, elas precisam ser tratadas dentro dessa categoria da tensão que vivemos no império. Segunda questão que eu te daria como orientação
é que faltou para Mordecai e tem faltado para muitos de nós a noção de prioridades. E aí eu quero fazer essa observação aqui também. Se por um lado Mordecai tomou uma ação e agiu, por outro lado ele também não foi capaz de avaliar de maneira adequada critérios e prioridades para a vida dele. Vou explicar. Mordecai sempre fez tudo para ser aceito pelo império. Ele era o chefe do império. Ele estava assimilado silenciosamente pelas leis do império. Só para lembrar para você, ele não se preocupou, Mordecai, quando ele deixou que Esther participasse lá daquele processo seletivo do harém de Assuero, e as questões morais e éticas não foram consideradas por ele. Foram? Não. Mais do que isso, ela foi levada para lá, e ele inclusive disse para ela esconder a identidade judaica dela. Agora ele está se mostrando um judeu, né? Muito convicto. Então, para algumas coisas ele não era tão criterioso assim. Para outras ele se transformava em alguém muito preocupado em manter a sua postura. O que está faltando para Mordecai? Prioridade. Lembra de uma coisa? A linha que ele está traçando é secundária demais. Ele está exercendo convicções em questões que são muito menos importantes e deixando de considerar aquilo que é muito mais relevante. Então, na tensão com o império, você vai ter que aprender a fazer isso também. Lembra de uma coisa? Jesus fez uma crítica aos fariseus que vale muito para nós também. Eles eram capazes de coar o mosquito e engolir o camelo. Muita gente na igreja comporta-se assim também quanto o império. Gente que coa mosquito, mas engole camelo com uma facilidade, irmão. Engole camelo com uma facilidade. Deixa eu dar um exemplo para você. É gente que é especialista em coar mosquito. Eles peneiram com precisão os filmes errados, as roupas erradas, os cortes de cabelos errados, o estilo de música e pequenos desvios comportamentais. Estão sempre lá, coando cada mosquito. Você conhece gente assim? Não precisa me dizer. Talvez você seja assim. Está 5 anos no mosquitinho. Não, isso aqui é impensável. Meu copo de água aqui não tem mosquito, tá, né? Está 5 anos no mosquito. Por outro lado, essa mesma gente é capaz de tolerar camelos da seguinte direção: pecados como fofoca, orgulho, negligência quanto à oração. Isso aí tudo bem. Agora, o filme da Barbie, ninguém pode jamais ver. E eu não estou fazendo propaganda do filme não, por favor. Nem vi, não sei o que é, eu não quero saber. Meu ponto não é esse. Você entende o que eu estou dizendo, irmão? Jamais nos esqueçamos de que a gente não deve se curvar diante de Amã, mas também não devemos nos curvar diante de muitas outras coisas muito mais importantes. Não é para deixar de coar o mosquito, tem que continuar coando o mosquito, mas não permita cair na armadilha de, ao coar o mosquito, achar que pode comer o camelo. Não pode, irmão. Amã não tem prioridades adequadas na vida dele, e muitos de nós operam no império da mesma forma, equivocadamente. Deixa eu terminar dizendo algumas coisas para você, para encerrar esse ponto. Como é que na prática a gente pode caminhar de uma maneira que a gente não caia na armadilha de Amã, de estabelecer prioridade de maneira equivocada, e ao mesmo tempo aprender com ele que tem que ter decisão, tomar posição diante de algumas coisas que são cinzentas, difíceis. A primeira coisa que eu diria para você é o seguinte, irmão: ande perto do Senhor. Ande perto do Senhor, irmãos. Andar perto do Senhor vai lhe dar condições de fazer escolhas certas e sábias na vida. Eu não consigo acreditar como que alguém pode querer operar no império das trevas do mundo sem andar perto do Senhor. Quando eu digo isso é o seguinte: seja dominado pela palavra. Não leia a palavra para conhecê-la apenas, mas para ser dominado por ela. Isso é muito importante, irmãos. Não há espaço para a gente enfrentar essas questões sem estar andando perto do Senhor. Segunda coisa que eu diria: seja sábio. Escolha as suas batalhas com muita sabedoria.
você não precisa se envolver com tanta resistência. Você pode acabar quebrando a cara. Seja sábio para não permitir que essas coisas sejam feitas de maneira acalorada e refletida. Busque essa sabedoria em Deus. Terceira coisa, seja humilde, prudente. Reconheça que irmãos que também enfrentaram o mesmo problema podem ter dado soluções diferentes da sua. Aqui não há script pronto. Aqui há muitos desafios que a gente sabe que vão ser diferentes e serem contornados de maneira diferente por nós. E a última coisa que eu diria: certifique-se de que você está buscando a glória de Deus e não a sua glória. Ao resistir, não se preocupe tanto com a sua reputação, mas acima de tudo com a glória de Deus. E em geral, irmãos, esse filtro aqui tira muita coisa da nossa resistência. Em geral, a gente está mais preocupado em promover o nosso próprio nome e não o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então tenha muito critério para tomar decisões sábias, estabelecer prioridades, como a gente está aprendendo aqui com Mordecai. Isso me leva ao segundo ponto: o plano de Amã. O texto diz que, a partir do verso 5, Amã começa então a colocar em ação o seu plano. Veja, o texto é dito que ele é tomado de um furor, e ele toma uma decisão que é mais trágica do que a gente imaginava inicialmente. Ele não quer apenas destruir Mordecai. Agora, o problema entre Mordecai e Amã toma dimensões de um problema muito maior. Amã não quer apenas uma vingança pessoal quanto a Mordecai. Ele quer, na verdade, destruir todo o povo judeu e todo o império. É interessante, irmãos, porque o texto diz que, no verso 5, quando Amã viu que Mordecai não se inclinava, ele fala: eu não quero apenas matar esse homem, porque a minha vingança pessoal, o orgulho ferido de Amã, não vai ficar satisfeito apenas em matar Mordecai. Ele quer agora acabar com todos os judeus espalhados por todo o império persa. Veja, interessante isso aqui, né, irmãos, porque a gente precisa aprender uma coisa importante quando a gente lê esse texto e percebe essa conexão. Todos os judeus agora vão ter que pagar pelas ações de um único indivíduo. Alguém poderia dizer nessa altura da exposição: parabéns, hein, Mordecai? Que bom, hein, que você nos ajudou bastante agora. Eu não estava lá, eu me curvei diante de Amã e agora está criando problema para todos nós. Presta atenção numa coisa. É interessante porque, lembra de uma coisa importante? O Império Persa era muito tolerante com a presença dos judeus. Eles viviam ali sem muito problema. Tanto é que, quando Ciro decreta que eles podem voltar para Jerusalém, muitos judeus permanecem ali, porque entendem que aquele ambiente é, de alguma maneira, favorável à permanência deles. Mas o Império não tem compromisso nenhum com esse tipo de coisa. Da mesma maneira que ele é tolerante uma hora, ele muda completamente na direção oposta no momento seguinte. Lembre de uma coisa, irmãos: quando o plano de Amã é colocado em prática, ele serve para lembrar para a gente o que eu coloquei nessa frase aí, olha. Quem se destaca na multidão e se posiciona contra o império, precisa estar pronto para as consequências quando o império contra-atacar. Não se engane, o império contra-ataca. E quando contra-ataca, ele vem com todas as suas forças. Lembra de uma coisa: essa realidade é uma realidade em vários lugares do mundo, irmãos. Há muitos cristãos que hoje posicionam-se a favor do Evangelho e sofrem perdas. Também são obrigados a assistir o sofrimento dos seus entes queridos por conta da postura deles. Olha, não estou dizendo com isso que a gente não tenha que se posicionar. Tem que se posicionar em defesa do Evangelho, custe o que custar. Mas não nos esqueçamos que quando você se levanta e coloca a sua cabeça acima da multidão do império, o império vai tentar fazer de tudo para calar você. Mais do que isso, há um conflito acontecendo aqui que a gente não pode perder de vista. Por que Amã se levanta para matar os judeus e decretar um genocídio contra eles? O que está por trás disso aqui, irmãos?
Não nos enganemos quanto a isso. Às vezes a igreja evangélica brasileira, especialmente igrejas mais pautadas pela linha reformada, esquecem-se desse elemento. Olha, a mãe está sendo aqui instrumento de uma guerra espiritual contra o povo de Deus, irmãos. Deixa eu dizer isso em alto e bom som. A nossa guerra não é política, não é partidária, não é luta de classes, não é esquerda e direita, não é pobre e rico, preto e branco. Nossa luta não é contra a carne, contra o sangue, é contra o diabo, o mundo, a carne, contra os principados, as forças que operam nas regiões celestes do mal. São os dardos inflamados do maligno, as ciladas do diabo. O que está acontecendo aqui é isso, irmãos. Amã está executando o seu plano para dar continuidade ao que vem acontecendo desde o Éden. Desde o Éden. Quando a serpente faria de tudo para alcançar o calcanhar do filho da mulher, o Senhor Jesus Cristo. Lembre que Assuero e Amã são instrumentos de uma guerra que está em andamento, que Satanás levanta contra o povo de Deus. Essa batalha alcança a gente até o dia de hoje. Você e eu temos que ser lembrados que a gente não está num parque de diversões, irmãos. O mundo, a vida do império, não é um parque de diversões. Ele é um campo de batalha. E lembre-se essa manhã, você tem que estar revestido da armadura de Deus. Olha, portanto, não se engane quanto a isso. Esses inimigos espirituais estão em batalha constante. Constante. São invisíveis, mas estão constantemente alinhados contra nós. Contra aqueles que precisam estar em guarda, revestidos e protegidos pela armadura de Deus. E eu penso que a gente precisa ser lembrado disso muitas vezes. A gente gosta de usar uma expressão na nossa igreja, né? O inimigo está furioso. E ele sempre está furioso, irmãos. Sempre está furioso. E eu e você não podemos viver no império como quem caça borboletas. A gente vive no império sabendo que esse império está armado, unhas e dentes contra nós. E eu e você temos que ter essa compreensão quando falamos da postura de Mordecai. O texto complementa dizendo que ele executa o plano dos versos 7 ao verso 11. Ele faz 3 movimentos aqui, rapidamente. No verso 7 ele consulta os deuses. Veja lá, é lançada a sorte, a sorte cai no período lá de Pur, no mês de Adar. Então o que vai está informado aqui para a gente que vai acontecer esse genocídio 12 meses depois desse evento aqui, mas Amã sabe que ele não pode assinar o edito real, ele tem que providenciar que o rei se envolva com isso, e ele é um sujeito muito habilidoso. Amã é um sujeito muito maquiavélico, ele consegue manipular tudo de uma maneira muito inteligente, o que mostra, irmãos, que os impérios desse mundo operam de maneira sempre muito inteligente, habilidosa. Para usar essa expressão, que eu sei que é uma boa expressão, está tudo dominado, irmão. Está tudo sob controle deles. E eles vão se manifestar de maneira muito inteligente para conseguir seus objetivos. E o que é pior, eles encontram um rei, né? Um rei que não está nem aí para nada. Você percebe como é que o rei se comporta? Ele não está nem ligando para nada. Na verdade, ele recebe informações incompletas. Veja o verso 8. Então disse Amã ao rei Assuero: existe espalhado, disperso entre os povos e todos os príncipes do teu reino, um povo cujas leis são diferentes das leis de todos os povos e que não cumpre as do rei, pelo que não convém ao rei tolerá-lo. Quem é esse povo? Ele informa para o rei? Não, ele só tem informação. Mas o rei também não está nem aí. O rei é um preguiçoso. A mente dele é preguiçosa. Ele não quer saber o que está acontecendo. A descrição que ele recebe é vaga, mas ainda assim, ele não está ligando para o que Amã está falando. Note uma coisa: os sábios não estão no poder no império. Já lembrei isso aqui para vocês. O poder e a sabedoria não estão na mão da mesma pessoa. Assuero é um bom exemplo disso. Tem uma segunda coisa que aparece. Assuero opera também baseado em ganância. Você conhece isso aqui no Brasil, irmão?
Poderosos que são gananciosos? Não, né? Isso não tem no nosso país. Mas já aparece aqui no Império Persa já desde então. O que acontece na sequência? Ele recebe uma oferta de 10.000 talentos de prata. Para você ter ideia, esse valor era a metade de toda a receita brutal anual de impostos de todo o Império. Pega toda a fortuna que o Império tinha, divide pela metade, era o que ele estava oferecendo para ele. Dinheiro numa proporção gigantesca. De onde arrumou esse dinheiro? Não sabemos. O fato é que ele compra o favor do rei Assuero pela ganância do rei. O rei então toma a decisão de dar para ele o anel, ele não se interessa, dá o anel, e aquele homem perverso usa o poder para decretar um genocídio. O que mais surpreende nessa história é o que está no verso 15. O rei e a mãe se assentaram a beber, como se nada tivesse acontecendo. Mas eu leio essas coisas e falo assim, rapaz, parece que a gente está no Brasil, né? Lendo a realidade dos nossos poderosos se comportando como se comportam. O que está acontecendo aqui, irmãos, que a gente precisa aprender também sobre o Império? E eu termino o meu segundo ponto a partir dessa aplicação. Olha, lembre de uma coisa. No Império, todo homem tem seu preço. Todo homem tem seu preço. No Império Persa, um rei valia 10.000 talentos. 10.000 talentos. Era esse o modus operandi para conseguir conquistar interesse e favores do rei Assuero. Não se precipite. Não condene o rei Assuero de maneira tão apressada. O que eu quero fazer você refletir sobre uma coisa. Quanto é que valem os evangélicos no Brasil? Quanto é que eles valem? Não se precipite, porque você pode condenar Assuero e no processo condenar a você mesmo, porque não percebeu que está operando na sua vida exatamente como Assuero operava. Digo isso com pesar. É cada vez mais fácil comprar o favor dos evangélicos brasileiros. Há muita gente entre nós que já se vendeu por muito menos do que 10.000 talentos. Deixa eu dar um exemplo para você. As eleições recentes. Irmãos, é bom fazer essa memória, né? Porque a gente fazer crítica à história passada é bom que a gente percebe que ela pode se repetir e a gente cair na mesma armadilha. A igreja não foi equivocada, precipitada, não permitiu que uma briga que não é nossa se instaurasse entre nós por motivos errados. Nos vendemos por muito pouco. Assuero mostra para nós que no Império essas coisas baterão na nossa porta. E a gente vai ter que estar pronto para responder isso da maneira bíblica. A ideia de que todo homem tem seu preço, uma frase aí que circula entre nós, é uma frase que já vem lá do Império Persa. Eu vou dizer uma coisa para você, eu e você fomos comprados a preço de sangue. Sangue do Senhor Jesus Cristo. Portanto, não tem outro preço além desse. Se ele comprou com preço de sangue, ele não pode ser vendido por ninguém mais e a ninguém mais. Sem dizer nada esse assunto. Mas deixa eu ler para você uma frase do Ian Dury. Está ali pequenininha, mas eu quero que você acompanhe a leitura, porque a reflexão que ele faz é muito boa. Ele fala assim: o que nos leva a fazer o que fazemos? Somos conduzidos pela glória do Evangelho em todas as decisões que tomamos? Será que entregamos já o anel de silêncio da nossa vida ao inimigo da nossa alma, que nos iludiu com a sua lógica rasa, fazendo-nos escravos dos nossos desejos? Muitos no Brasil já venderam sua integridade por muito menos do que os 10.000 talentos de Assuero. Irmãos, às vezes a gente avalia a nossa honestidade como não valendo nem coisa alguma mesmo em reais. Por isso, fraudamos nosso imposto de renda e não devolvemos o troco a mais que recebemos numa loja. Damos mais valor aos nossos desejos do que à nossa moral. Vendemos nossa integridade por muito pouco. Permitimos que nos comprem por um preço muito baixo. Deus tem piedade de nós, irmãos. Que a gente não se venda por preço nenhum nesse mundo. Nada se compara ao privilégio de ser fiel a Cristo. Mas é duro ter que admitir
que boa parte da igreja evangélica brasileira já passou dessa fase há muito tempo e não compreendeu nada disso. Pergunta aí nós, irmãos, e nós que estamos aqui, como é que a gente tem se comportado? É o evangelho que está definindo as nossas prioridades e definindo a maneira como a gente se relaciona com essas propostas indecentes, indecorosas que o império nos faz? Fica aí para a sua reflexão. Responda isso no seu coração. E deu basta nisso. Talvez seja a hora de você falar: parei, chega, não quero mais caminhar nessa direção. E que Deus me ajude. Custe o que custar, ou o que doer. Isso me leva ao meu terceiro e último ponto. Como é que a gente então fecha esse capítulo? E qual é a relação então entre Deus e o império nessa altura do livro de Esther? O texto diz do verso 12 ao verso 15 que o edito é assinado, selado, entregue a todas as províncias dos mais remotos cantos do império, em várias línguas. E lembra, irmão, o decreto é tenebroso. Veja aí o que está escrito no decreto, versículo 13: enviaram-se as cartas por intermédio dos correios a todas as províncias do rei para que se destruíssem, matassem e aniquilassem de vez todos os judeus, moços e velhos, crianças e mulheres, em um só dia, no dia 13 do 12º mês, que é o mês de Adar, e que lhe saqueassem os bens. O decreto é muito claro em dizer que é para acabar com a raça dos judeus. Esse decreto tenebroso faz com que a cidade de Suzã fique perplexa. Essa expressão a cidade não estava concordando plenamente com isso. Muita gente lá estava dizendo assim: que maluquice, que loucura o que esse rei está fazendo. Mas lembra que a posição dos persas nesse momento é muito semelhante ao que acontece na Segunda Guerra Mundial, na Europa. Quando os nazistas decretam também o genocídio do povo judeu, os europeus que vivem próximo de judeus, de famílias, de amigos judeus, se sentem impotentes para fazer qualquer coisa para defendê-los, para ajudá-los nesse momento. Portanto, os moradores da Pérsia, embora tenham ficado perplexos, não podiam fazer nada para mudar essa realidade. E note uma coisa importante, irmãos: às vezes, por mais duro que seja isso para nós, Deus permite que a coisa fique bastante estreita quanto às condições do seu povo para operar a favor dele. A gente sempre acha que Deus está sempre operando quando as coisas estão boas, bem favoráveis. Não se engane, irmão. Às vezes Deus deixa algumas coisas muito difíceis acontecerem para que a gente possa acordar para a necessidade da intervenção dele. Nós ontem ouvimos o pastor Paulo Vale e ele chamou a atenção muito para isso, Haverá um momento no futuro bem próximo que a igreja brasileira vai ter que enfrentar perseguição. Não se engane, irmão, esse dia vai chegar. Como é que nós vamos reagir a isso? Temos a mente preparada para essa realidade? Estamos adequadamente considerando que essa é uma agenda ordinária para a vida da igreja? O genocídio foi decretado, e agora? E agora? E veja, tem umas coisas interessantes aqui, porque Amã e Assuero estão usando uma linguagem que dá a entender que eles são os donos da parada. Eles têm completa convicção de que vai acontecer o que eles decretaram. Dá uma olhada, por exemplo, no verso de número 9: se bem parecer alguém, decrete-se que sejam mortos, e nas próprias mãos dos que executaram a obra eu pesarei 10.000 talentos de prata para que entre nos tesouros do rei. E veja o verso 11, quando Assuero fala para Amã o seguinte: essa prata seja tua, como também este povo, para fazeres dele o que melhor for do teu agrado. Na cabeça de Assuero e de Amã, eles têm controle total sobre o que vai acontecer. Mas aprendamos uma outra lição sobre o império. Mas façamos uma outra reflexão na nossa relação com o império. Há duas coisas que eu preciso lembrar aqui para você. Primeiro, nem tudo é o que parece. Nem tudo é o que parece. Irmãos, a primeira coisa importante é que as coisas não são bem assim. Amã e todos os poderes desse mundo imaginam equivocadamente que controlam os eventos.
mas desconhecem que é do Senhor que procede toda decisão. O que eu quero dizer com isso? Por que na hora em que eles fazem o sorteio só cai 12 vezes para frente? Por que, irmão? Deus está fazendo assim, calma aí, eu vou ter tempo para resolver o problema. Esse intervalo de 12 meses é o bastante para que Deus possa realizar o seu plano redentor e salvar o seu povo. Olha, os homens poderosos até pensam, imaginam que controlam os eventos, mas não sabem de nada. Eles só imaginam. Na verdade, tudo está sob o controle do nosso Deus. Ele continua no trono, reinando absoluto sobre tudo e sobre todos. Esses dias um irmão da igreja entrou em contato comigo porque viu uma sessão da CPI, estava acontecendo um negócio lá complicado e tal. Eu falei, irmão, calma, fique em paz. Fique em paz. Deus continua controlando tudo. Tem um hacker, tudo bem. Deus continua controlando tudo. Não é que a gente não tem que se preocupar, mas nós temos que ter certeza de que Ele continua controlando tudo. Esses planos maquiavélicos não se cumprirão se Deus achar por bem não fazer que eles se cumpram. Irmãos, entendamos isso. Os poderosos são muito bons em fazer frases de efeito, como se eles soubessem o que estão dizendo, mas não dizem absolutamente nada. Nada. Impressionante isso. Não se impressione com eles. A mãe e a Suela achavam que estavam com tudo sob controle. Você verá mais à frente que nada disso vai acontecer. E esse dia vai virar um dia de festa, celebração da libertação do povo. Segunda coisa importante que a gente tem que aprender sobre esse episódio é que, irmãos, por outro lado também é importante que a gente lembre sempre disso. Cantamos essa manhã. O povo de Deus pertence a Deus, é protegido por Deus e não está refém dos caprichos, dos poderes deste mundo. Deixa eu dizer isso para você em alto e bom som nessa manhã. Você pertence ao Senhor. Deus te protege contra os dardos inflamados do maligno, contra as ciladas do diabo. Ele é o Deus que não permite que sejamos destruídos pelos caprichos desse império. O coração do homem traça até o seu caminho, mas é o Senhor quem lhe dirige os passos. Provérbios 16:9. Deus protege o seu povo, e nós temos ainda razões mais fortes para crer nisso do que Mordecai e os judeus do tempo do império. Nós temos a certeza absoluta, com base na palavra de Deus, que nada e nem ninguém jamais nos separará do amor de Deus que está em Cristo. Não tenha medo, irmãos, que essas ameaças apareçam. É tudo ameaça. Tudo ameaça. Nosso futuro é certo porque Deus garante para nós que ninguém jamais nos separará dele por toda a eternidade. Então deixa eu terminar, eu já devia ter feito isso, né? Preparando você para a ceia. E eu quero fazer uma última reflexão com você com base nesse texto. Me permita fazer aqui uma analogia maravilhosa que essa passagem nos dá, apontando para o Evangelho. E eu quero fazer isso para que podermos comer do pão e beber do cálice juntos essa manhã. Para pensar por que eu fiz essa afirmação, né? De que a gente tem hoje razões muito mais fortes para crer nessa proteção de Deus para com o seu povo do que havia até mesmo no tempo de Mordecai e do Império Persa. Eu vou fazer aqui uma conjuntura de comparações com o que acontece nesse momento do Edito Real e como isso revela, mostra para nós o que o Evangelho fez com a gente. Permita gastar aqui alguns minutos com isso com você. Olha, lembra de uma coisa, irmãos? Deus tinha muito mais motivos para agir contra nós e contra as nossas famílias do que Assuero contra os judeus. Nós temos ao longo da nossa vida muitos motivos para Deus ser irado, para usar essa expressão aqui com todo carinho, com todo cuidado, malvado contra nós. Por quê, irmãos? Nós nos recusamos a vida inteira a nos curvar e a nos submeter a Ele. Ele é o Deus que deveríamos dar a honra devida, mas nós vivemos o tempo todo não reconhecendo Ele como nosso Criador, Senhor, como aquele que deve ser honrado e adorado por nós.
Eu e você não amamos a Deus sobre todas as coisas, não amamos ao próximo como a nós mesmos. Nós somos, portanto, inimigos cósmicos dele. Somos inimigos que, por vários motivos, justificamos a ele a sua condenação e ira contra nós. Essa é a nossa verdade. E eu e você não temos do que nos esconder sobre esse ponto. Mais do que isso, Satanás, que é o inimigo das nossas almas, está o tempo todo decretando, relembrando para esse Deus como nós somos malvados. De maneira que esse Rei soberano, nosso Deus, legitimamente poderia ter assinado um intento, um edito contra nós. Não teríamos do que reclamar. Somos culpados, rebeldes contra a graça e a bondade dele. Nós não temos do que nos justificar. Se você ainda não compreendeu sobre você, eu temo que o Evangelho não tenha batido ainda no seu coração. Mas graças a Deus, irmãos, graças a Deus, louvado seja o nome dele. Esse Rei soberano, por pura graça, esse verdadeiro Rei soberano, por pura graça, escolheu lidar com a gente de uma outra maneira. Ele fez uma coisa que é aquilo que os anjos enxergam e ficam boquiabertos. Ele achou por bem não dar ouvidos às acusações de Satanás. Ao contrário, pegou o seu próprio filho, aquele que é tão precioso para ele quanto um anel de sinete, entregou ele para ser punido, fez ele fazer esse pecado em lugar do seu povo, em nosso lugar. A dívida que era nossa foi paga por ele, que foi torturado. Zombaram dele, escarneceram dele, executaram ele na cruz para que o seu povo fosse livre. É por causa dele que somos livres dos nossos pecados. Ele nos substitui. Isso tem dois impactos importantes para a nossa vida. Primeiro, a gente sabe que não tem ouro e prata nessa vida que pague a nossa salvação. A gente sabe que, embora possamos oferecer uma quantia tão grande quanto aquela que Amã ofereceu, nada disso é o bastante. Nossos atos de justiça, de bom comportamento, não podem nos livrar da ameaça de Deus. Reformar o nosso comportamento não expia os nossos pecados. Não! Nada e nem ninguém pode fugir da realidade de Deus, das leis dele. Todos nós merecemos a morte por causa das nossas transgressões. A morte eterna só pode ser vencida em Cristo. Fora dele, homens, mulheres, jovens, adultos e crianças serão sentenciados à morte eterna. Porque o justo juiz existe uma coisa. Segundo impacto é que, graças a Deus, aqueles que estão em Cristo não têm mais uma sentença de morte contra eles. Eles são livres porque ela foi anulada por ele, que tomou o lugar deles no Calvário. Essa graça se estende para além dos nossos pecados, nos oferece misericórdia e aceitação por causa de Cristo. Enquanto eu prego aqui, toda a humanidade está dividida em duas grandes categorias, irmãos. Aqueles que no mundo se curvam diante de Cristo, se submetem a Ele e têm os seus corações e vidas transformados por Ele pelo seu Evangelho, ou aqueles que se recusam e pagarão o preço do seu próprio pecado, porque se apegaram aos seus pecados e vão morrer eternamente. Esse edito foi assinado pelo Rei soberano do universo e não pode ser revogado. Nossos pecados têm que ser pagos ou por Cristo ou por nós mesmos. Não há outra solução. Isso leva a gente para uma outra categoria de reflexão aqui, a última. Essa lógica, irmãos, ela remonta aos tempos antes da criação do mundo. A Bíblia fala que esse plano de redenção tem consequências redentoras até hoje, mas ele foi planejado pela Trindade lá na eternidade. Isso lembra para a gente uma coisa importante. As cartas que agora chegam no império desse mundo não são as cartas de morte. Não são as cartas de morte. As cartas que agora chegam por todo o império são cartas de vida
e de reconciliação. Cartas que contêm o Evangelho. Chega em todas as tribos, povos, línguas e nações em suas próprias línguas. De certa forma, quando o Evangelho penetra no nosso coração, de acordo com o apóstolo Paulo, nós nos tornamos cartas vivas de Deus. E agora, podemos ser o sistema postal do Senhor. O sistema postal que torna essa mensagem de vida abrangente para todos os vizinhos, nações longínquas, amigos e aqueles que precisam ser alcançados por ela. Amados, nosso Deus é muito, muito majestoso, é muito gracioso. E nós temos um Evangelho incomparável para oferecer para o império do mundo. Que eu e você entendamos que Deus nos trouxe para perto dele por Cristo, para sermos também o sistema postal que Ele quer que nós sejamos no tempo presente. Deixa eu terminar com uma última aplicação e a gente vai cear juntos. O Ryan David termina com essa frase que eu achei maravilhosa. Há duas grandes surpresas no mundo, irmãos. A primeira, que Deus tenha nos amado tanto. E a segunda, que em resposta, continuemos a amá-lo e a confiar nele tão pouco. Você não se vê um pouco representado nessa frase? Deus ama a gente tanto, irmão, a gente tem tanta dificuldade para confiar nele. Que a gente seja levado, ao refletir no capítulo 3 de Esther, a imprimir mais no nosso coração a realidade do Evangelho. Que nosso ser inteiro seja consumido por esse amor. Que a gente descanse, mesmo que o império todo se levante contra nós. Porque Deus protege o seu povo. Deus protege o seu povo. Vamos então diante dele, em memória do Senhor Jesus, comer do pão e beber do cálice juntos nessa manhã. Peço que você pegue os elementos